Estamos de volta com o programa Prepara-te, Jesus está voltando. Meus queridos, desde já quero agradecer esta oportunidade de estar aqui diante da presença do nosso Senhor. E você que estiver sintonizado na Rádio Nativa FM 95.5, abra suas Bíblias, se você estiver com a Bíblia nas proximidades de você, o livro de Daniel, capítulo 12. Hoje nós iremos falar de um tema muito importante para as nossas vidas. E o tema é ressurreição. Este é o tema que nós iremos abordar para que venhamos a ministrar a gloriosa palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O livro de Daniel, capítulo 12, a partir do versículo 2, que vai dizer assim: E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Meus queridos, a palavra de Deus neste versículo fala para mim e para você que quando o Senhor Jesus Cristo voltar, a Bíblia diz que alaridos de trombeta irá ser entoada, irá ser tocada. Anjos e arcanjos virão sobre as extremidades do céu, para a terra, para buscar um povo que foi comprado, lavado, purificado pelo sangue do Cordeiro. E a Bíblia diz que Daniel, ele teve esta revelação. O profeta Daniel, ele teve esta revelação e disse que naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do seu povo. E haverá um tempo de tribulação, qual nunca houve desde que existiu nação até aquele dia, aquele tempo. Mas naquele tempo virá Sião, o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro da vida. Este é o versículo 1 que foi lido agora. Vou tornar a ler o versículo 2 para que venhamos compreender a essência da Escritura de Deus. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Meus queridos, a Bíblia neste momento está nos alertando sobre a volta do Senhor Jesus Cristo. O servo de Deus, profeta por nome Daniel, ele teve visões, teve revelações vindas da parte de Deus, que naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, E este se levantará para batalhar contra o adversário de nossas vidas, a favor do seu povo. E a Bíblia diz que neste tempo haverá grandes tribulações, na qual nunca houve desde o princípio até aquele dia. Desde o princípio da fundação do mundo até aquele dia, nunca haverá tão grande tribulação quanto irá haver neste tempo, em que o Senhor Jesus Cristo ordenará os anjos para tocarem trombetas, e com o sonido da sua trombeta, os mortos em Cristo irão ser ressuscitados. E a Bíblia diz que seremos, se estivermos em comunhão com Deus naquele dia, se estivermos em Cristo Jesus naquele dia, nós que ficarmos vivos seremos transformados com um corpo de glória. E nós iremos se assemelhar como o Filho do Homem. Nós iremos se assemelhar como os anjos. Nós iremos ser semelhante a Ele. E então a Bíblia diz que os mortos que estão em Cristo Jesus, nos túmulos, irão ser ressuscitados. Estes irão ser ressuscitados para a vida eterna. Mas os outros mortos que não reviverão na vinda do Senhor Jesus Cristo, irá ser ressuscitado para a vergonha e o desprezo eterno. Meus queridos, é um alerta de Deus para nossas vidas,
para que venhamos a estar em santidade, em santificação, com os nossos corpos em santificação, para a gloriosa vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que um dia Ele vai voltar. Nós sabemos que um dia Jesus Cristo irá voltar para buscar o seu povo. E todos nós que sabemos isto, deveremos que estar em santidade, em vigilância para a sua vinda. Não sabemos o dia, não sabemos a hora, não sabemos se é no inverno, não sabemos se é no verão, não sabemos se é no dia do meio da semana, ou se é no fim da semana, ou se é no dia de sábado, mas a Bíblia diz: orai para que a vossa fuga não seja no inverno ou nos dias de sábado. Pois a Bíblia diz que ai das grávidas, ai das que amamentarem naqueles dias, porque irá ser um dia de grande tormento. Irá ser um dia de grande aflição, na qual nunca houve desde o princípio do mundo até aquele dia. Pois a Bíblia vai nos falar e nos alertar mais no livro de Oséias. O livro de Oséias, capítulo de número 6, versículo de número 2, vai dizer assim: depois de 2 dias nos dará a vida, ao terceiro dia nos ressuscitará, e viveremos diante dele. Então conheceremos e prosseguiremos em conhecer o Senhor, como a alva é certa a sua vinda, e ele a nós virá como chuva serôdia que rega a terra. É desta forma mesmo, meu querido, que Jesus Cristo vai voltar. Não sabemos o dia, não sabemos a hora, como a chuva serôdia, que não tem tempo determinado para vir, Ainda nós não sabemos o dia que Jesus Cristo irá voltar, Só que nós entendemos uma coisa, que em santidade deveremos que permanecer até a sua vinda. Deveremos que estar em vigilância até a sua gloriosa vinda, para que nós não venhamos ser pegos de surpresa, Vai ser um dia de grande aflição, de grande desespero. Vai ser um grande dia de muita aflição, de tribulação, de ranger de dentes, Mas a Bíblia diz que isto é mister que venha acontecer. E a Bíblia nos fala, certa vez, que alguém chega até Jesus Cristo para perguntar que dias serão, se antecederão, quais coisas se antecederão para a sua vinda. E a Bíblia nos responde que Jesus Cristo disse: quando virdes rumores de guerra, quando virdes fomes, pestilência, tribulação, terremotos, pais contra filhos, filhos contra pais, nação contra nação, reino contra reinos. Isso Jesus Cristo disse que é misto e que vem acontecer. Mas ainda não é o fim, ainda é o princípio das dores. Ainda é o começo de todas as dores que irá surgir. É o princípio das dores. E então nós sabemos que nós já vimos nações contra nações, reinos também se dividindo contra reinos, destruições, terremotos, vulcões entrando em erupção, Nós vemos pelas redes sociais, pelos meios de telecomunicação. Tudo isso antecede a vinda de Cristo. Tudo isso é para anteceder a vinda de Cristo. Pois o próprio Senhor Jesus Cristo disse que tudo isso é misto a acontecer antes que venha a vinda do Senhor Jesus Cristo, antes que surja no céu o sinal da vinda do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que o sol se escurecerá, a lua não dará mais o seu brilho, a sua luz, as estrelas do céu cairão sobre a superfície terrestre, as potências do céu serão grandemente abaladas. E a Bíblia diz que todas as nações se lamentarão por vi no céu um sinal. Que sinal é este? O sinal da vinda do Filho do Homem, o sinal de Jesus Cristo aparecendo nas nuvens, ordenando anjos e arcanjos para entoar trombetas de Deus para ressuscitar os mortos que estão em Cristo, para transformar os mortos que estão em Cristo, ou seja, os vivos, para ressuscitar os mortos que estão em Cristo e transformar os vivos que estão em Cristo Jesus, para
que venhamos ser apresentados perante a Ele e nós seremos sacerdotes de Deus, iremos reinar com Ele durante os 1000 anos, né? Já entra para o período milenar. E então, meus queridos, a palavra de Deus, ela prossegue falando sobre a ressurreição de Cristo, né? Ressurreição. Mateus 27, 53. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E o centurião e os que com ele estavam, guardando a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que havia sucedido, tiveram um grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Meus queridos, nós estamos com um tema, né, e abordamos alguns versículos de acordo com este tema, falando de ressurreição. Então, quando nós falamos de ressurreição, nós entendemos, em primeiro caso, Jesus Cristo foi o primeiro a ser ressuscitado. Se tornou uma das primícias dos que dormem, que foi ressuscitado dentre os mortos. Né? O Senhor Jesus Cristo, Ele nos concede entendimentos para que venhamos compreender a sua verdadeira palavra, né? Que Ele disse na sua palavra que saindo dos sepulcros, né? E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Olha, aqui se trata da morte de Jesus Cristo e da ressurreição de Jesus Cristo, quando Jesus Cristo brada lá na cruz do Calvário, dizendo: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, pois tudo está consumado. A partir daquele momento que Jesus Cristo disse, ele expirou, ou seja, ele morreu naquele momento. Ele faleceu, ou seja, veio a óbito. E então, a partir daquele momento em que Jesus Cristo disse que entrego o meu espírito nas tuas mãos, tudo está consumado, a Bíblia diz que houve grandes terremotos na terra. Os sepulcros se abriram, corpos dos santos que estavam vivos, ou seja, que estavam mortos, ressuscitaram, ficaram vivos. Mas a palavra de Deus diz que quando Jesus Cristo ressuscita, sai do sepulcro, né? A Bíblia diz que depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Quem foi esse? Quem foram esses que ressuscitou quando Jesus Cristo morreu? Os sepulcros se abrem, as pedras se fendem, se dividem em duas. Quem foram esses que ressuscitaram na morte de Jesus Cristo? Foram os santos que morreram em Cristo. Muitos dos santos que morreram em Cristo, eles ressuscitaram. Só que a partir do momento em que Jesus Cristo ressuscita, eles vieram aparecer a muitos, né, aos seus familiares, e Jesus Cristo, ele nos concede entendimento, né, que eles apareceram a muitos depois da ressurreição dele. Depois da ressurreição de Jesus Cristo, os nossos patriarcas que estavam mortos com Cristo, muitos deles ressuscitaram por causa do grande terremoto que teve. Daquele grande terremoto de mover de terra, né, de estremecer a terra. Os sepulcros se abrem, os mortos em Cristo, muitos deles ressuscitam. E a partir do momento que Jesus Cristo é colocado no túmulo, a partir do momento que passa 3 dias, ele ressuscita. E a Bíblia diz que quando Jesus ressuscita, sai do túmulo, muitos dos que estavam também mortos em Cristo saem do túmulo para se apresentar aos seus familiares. E a Bíblia diz que quando chega o dia da morte de Jesus Cristo, né, quando ele deu um brado no céu, ou seja, lá na cruz do Calvário, o véu do céu se abre de alto a baixo, né? E ele diz: está tudo consumado. O Espírito de Deus, ele faz com que o véu se abra, né, de céu a baixo. E a Bíblia fala agora que os centuriões que estavam com ele, ali guardando, né, ou seja, vigiando o corpo de Jesus que estava na cruz do Calvário, vendo aquele grande terremoto,
eles ficaram assombrados, aterrorizados, cheios de grande temor, cheios de grande medo. E a Bíblia diz que aqueles centuriões que fizeram parte da morte de Jesus Cristo, eles disseram, verdadeiramente este era realmente o Filho de Deus. Meus queridos, nós sabemos que até aqueles que não são, eles vão dizer, verdadeiramente o Senhor Jesus Cristo é o Salvador. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará, diante do Senhor que Ele é Deus, que Ele realmente é Deus. E aquele centuriões que estava ali, guardando ao corpo de Jesus na cruz, quando houve aquele grande terremoto, ele disse, verdadeiramente este era realmente o Filho de Deus. E certamente é mesmo. Jesus Cristo é o Filho de Deus. Estamos falando de ressurreição, pois vamos para o livro de João, capítulo 5, versículo 29, que vai dizer assim, os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que estiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma, como ouço, assim julgo, e o meu juízo é justo, porque não procuro a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Essas palavras, meu irmão e minha irmã, foi Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, que falou. Ele disse que ele não falava de si próprio, mas ele falava daquele que tinha enviado ele. Quem foi que enviou ele? O próprio Deus, o Senhor dos Exércitos, seu Pai. E a Bíblia diz que os que tiver feito o bem, eles iriam ressuscitar para a vida eterna. Mas os que estiverem feito malignidades, eles ressuscitarão com um corpo de verme para a condenação e o juízo eterno. E Jesus Cristo, no versículo 30, ele diz, eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma, como ouço, assim julgo, e o meu juízo é justo, porque não procuro a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Jesus Cristo está afirmando aqui que ele realmente não procura, na verdade, o seu próprio juízo, e a sua justiça. Ele procura fazer o juízo e a justiça de Deus, pois o juízo dele é justo e eficaz. Pois é que ele falou aqui nesta palavra, que aqueles que estiverem feito coisas boas, praticado boas coisas, estes ressuscitarão para a vida eterna. E os que tiverem praticado o mal, malignidade humana, estes irão ser ressuscitados para receber um corpo de verme, e eles serão ressuscitados para o juízo e desprezo eterno. Olha o que vai falar no livro de João, capítulo de número 11, versículo de número 23, 24 e 25. Nós vamos ver esse versículo de uma forma que entendermos de uma forma simples. Olha o que diz. Declarou-lhes Jesus, teu irmão há de ressurgir. Eu sei, suplicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Meus queridos, estes versículos citados aqui, uns versículos para levantar o nosso astral espiritual, para levantar, realçar mais a nossa fé. Sabemos que um dia, se nós morrermos em Cristo, nós iremos ressuscitar em Cristo para a vida eterna. E que se nós não morrermos, se nós estivermos vivos, mas se estivermos em Cristo, vivo com Cristo Jesus, seguindo a sua doutrina, seguindo os seus ensinamentos, obedecendo os seus preceitos, as suas ordenanças, tudo o que Ele nos prometeu, ou seja, que nos passou para que nós possamos ser obedientes,
ele prometeu algo para nós. Este algo que ele prometeu foi vida eterna. E isso que ele prometeu, ele irá certamente cumprir. Aqui se fala de Lázaro. Lázaro, a Bíblia diz que ele era um homem muito amigo de Jesus. Este homem, ele veio a óbito, ele veio a falecer, morrer, né? Entrou em uma enfermidade e não resistiu. E ali veio a óbito, morreu. Foi levado para o sepulcro. Havia 4 dias que Lázaro estava dentro do sepulcro. O corpo de Lázaro já tinha sido decomposto, já estava se decompondo, né? Já estava se estragando, se dissolvendo. E então a palavra de Deus diz que quando Jesus soube, ele veio, né? Porque era amigo muito de Jesus. Lázaro era muito amigo de Jesus. Ele se dava muito bem. Tinha 2 irmãs, Maria e Marta, né? E Marta se aproxima de Jesus e disse: Mestre, foi certamente nesse sepulcro que colocamos o corpo de Lázaro. E Jesus Cristo, ele, dizendo para os homens arrancarem a pedra, remover uma pedra que tampava a porta do sepulcro. E Jesus Cristo foi surpreendido por Marta, dizendo: Mestre, já cheira mal. Já há 4 dias que nós pomos este corpo aqui. E Jesus Cristo olhou para Marta e disse: Marta, se crê, ainda que esteja morto, viverá. Que palavra maravilhosa! Ainda que alguém estiver morto, se crê em Deus, ele viverá eternamente. A palavra de Deus diz lá no livro de Apocalipse 2, versículo 10, parte B, que diz: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. E aqui já está dizendo: aquele que crê em Jesus Cristo, mesmo que esteja morto, viverá. Se você crê em Jesus Cristo, ser fiel até a morte, a Bíblia diz, será eternamente, né? A tua vida será eternamente. Você irá ser ressuscitado para viver eternamente com Cristo. E Lázaro, ele ouviu a voz de Jesus depois de 4 dias de morto. Jesus disse: sai para cá. E Lázaro se levanta do sepulcro que havia sido colocado lá há 4 dias. O corpo dele já estava se decompondo. Mas Jesus Cristo ressuscitou o seu amigo por nome Lázaro. E ele tem poder também de ressuscitar, né, qualquer um que crê na sua palavra, para a vida eterna. Ele ressuscita e te dá vida eterna. Se nós morrermos com Cristo, ele nos ressuscita para receber a vida eterna. Se nós estivermos vivos em Cristo, ele nos transforma como um corpo de glória para que nós possamos obter vida e esta vida eterna. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos. Amém.